Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Renata Munhoz, com o tema Perdão. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados aos ensinamentos de Jesus. Olá, queridos amigos, muito bem-vindos mais uma vez à palestra da Fraternal. E com alegria recebendo hoje nossa querida amiga Renatinha, que vem nos trazer um tema um tanto quanto difícil de se cumprir, mas eu tenho certeza que depois de hoje tudo vai ficar mais simples para que nós possamos botar em prática. Perdão. O que é o perdão, Renatinha? Que é tão difícil assim de se praticar? Na verdade, perdão é algo a ser doado. Nós temos, inclusive, o latim, na etimologia da palavra, ele nos deixa bem claro que perdoar, perdonare. Ao perdoar, nós damos oportunidade de dar alguma coisa, algo para ser espargido, para ser partilhado, para ser uma forma que quando você dá o perdão para alguém, automaticamente não tem como você ser o mais agraciado, porque é dando que se recebe. Sim. E é gozadinho até, inclusive, na palavra dar, quando você dá o perdão, vou até usar isso que é para ficar cada vez mais gravado, vem de dar e receberás. E aí você tem dar como monossílabo. E na hora de receber, trissílabo. Então até aí já tem uma jogada. E o perdão nós temos que doar, perdoar, né? Perdonare, perdoar, é para doar, é para dar. Essa grande oportunidade que nos é dada quando nós temos a oportunidade de perdoar, na mesma intensidade se trabalha o amor. Então não tem como falar de perdão se nós não falarmos do amor. E as maiores dificuldades, às vezes, de perdoar é porque a gente ainda está numa fase. Porque o amor tem estágios. Quer ver um amor? Quando a gente nasce, bebezinho, nós temos aquele amor que a gente só recebe, nós não damos nada. Aí a gente fica um pouquinho maiorzinho, você começa a ter que começar a dividir, partilhar com os amigos. Quando vê o irmão, começa inclusive até às vezes ciúmes, porque você tem que partilhar o que era seu, só seu. Sim. E tudo isso é fases de amor. Porque o amor foi feito para ser dado também, assim como o perdão. Tanto é que Jesus não ama Deus. O que é Deus? Deus é amor. Ele é amor. E quando você tem oportunidade de perdoar, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a pessoa, você está usando mais do que nunca Deus dentro de você, manifestando o amor, por isso que você consegue perdoar. Agora, perdoar é um exercício, não tem como. E qualquer exercício, nós temos, eu até anotei aqui, que é uma atividade efetuada. O que é um exercício? É uma atividade efetuada ou praticada para desenvolver ou aprimorar talentos. Então, nós precisamos ficar bem afinadinhos para podermos perdoar. Ou seja, quanto mais próximo de Deus, quanto mais nós amarmos, quanto mais nós manifestarmos o amor, nós conseguimos perdoar. Mas é um exercício e ele tem que ser praticado. E se não pratica, automaticamente nós deixamos de iniciar esse processo que você coloca. Com as repetições que nós nos tornamos perfeitos. Então, a partir de quanto mais praticarmos, seria nessa linha? Exatamente. Quanto mais você pratica,
Porque eu lembro quando eu tive uma dificuldade de perdoar uma pessoa que eu tenho certeza que ela fez de propósito. E quando você percebe que faz de propósito, você entra num outro propósito. E aí você, conhecendo Deus cada vez mais, do seu interior, trabalhando o amor, e nós viemos para isso. Sim. Cada vez mais nós temos que trabalhar esse amor que existe dentro de nós. E aí é uma prática também trabalhar o amor, porque também amar não é fácil. Não é fácil. Porque você tem amor vários estágios. Eu dei o exemplo de bebê, de adolescente. Aí você vai no estágio do amor, quando você passa do adulto, voltando um pouquinho. Você passa do adulto, você vai no amor da mãe. Você passa do adulto, o relacionamento de amor marido e mulher, mas passa, vai para o lado da mãe. Olha que amor ainda mais elevado. Quanto mais elevado esse amor, mais próximo de Deus nós estamos. E é esse o intuito maior. Chegarmos cada vez mais a Deus. E o perdão é um exercício para se praticar o amor. Eu vejo assim, porque eu acho mais fácil, como eu estava falando, numa oportunidade que eu tive de perdoar, porque eu tinha certeza que essa pessoa havia feito uma situação para mim de propósito. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com as palavras, o propósito... Bom, o meu maior propósito é manifestar Deus aonde quer que eu me encontre. Para eu manifestar esse Deus, eu preciso viver o amor. E nesse caso, para eu continuar do lado dessa pessoa, amistosamente, eu não posso estar do lado de alguém e não me sentir bem. Eu trabalhava com essa pessoa. Eu precisava estar bem, porque eu gosto de trabalhar, gostava do que eu fazia. Ou seja, essa pessoa foi maravilhosa na minha vida. Mas como eu consegui vê-la maravilhosa? Quando eu comecei a colocar pitadinhas de amor. O amor realmente, o amor mais elevado, um amor mais consistente na verdade. E quando você coloca essas pitadinhas de amor todos os dias na sua vida, você se propõe a amar, é um exercício, porque é muito mais fácil, mediante qualquer situação que você se defronte, você ou deixa para lá, ou entra até numas de fazer, vai ter o troco, Deus te castiga, e nós não estamos mais nessa, nós estamos no século XXI, nós já passamos dessa fase. E no momento onde nós nos encontramos agora, inclusive fazendo esse momento, a gente já não pensa assim há um tempo. Por isso que nós estamos aqui. Graças a Deus, né? Graças a esse amor Sim. que nos convida a perdoar todos os dias. E todos os dias nós precisamos praticá-lo. E aí são pequenas coisas, porque conforme o estágio que você está em link com Deus, com a sua afinação com Deus, vem uma coisa maior, às vezes, para você perdoar. É uma forma até de aprimoramento espiritual. Nós estamos aqui para nos evoluirmos. Sim. Então, quando é grande o negócio, tem que mostrar o tamanho do negócio para o seu Deus, que é muito maior. Não inversão. Porque nós temos uma oportunidade de, qualquer que seja a situação que nós passamos, de achar que nós somos o único, que conosco é muito pior, que comigo é diferente. É tudo igual. É tudo igual. O que é diferente é como eu estou, como eu recebo a situação, como eu trabalho essa situação que me foi oferecida como aprimoramento espiritual. E aí eu me encontro pegando esse Deus Todo-Poderoso, cada vez mais curtindo esse Deus e trabalhando o perdão em fases. Porque um dia eu consigo ler um livro, um texto, uma oração para eu perdoar. Eu não vou conseguir perdoar logo de cara. A pergunta que eu ia te fazer justamente é essa. Qual é o início para você? Porque você citou um exemplo. Da minha situação. Da sua situação. Você teve um ponto de partida. Eu tive. Qual que é o ponto emblemático para você que a partir daquele momento você conseguiu iniciar esse processo? O que foi marcante para você? E que serve de experiência para todos nós, lógico. É porque eu e você somos um só. Sim. É o propósito.
propósito. Quando eu vi que essa pessoa fez de propósito, eu consegui ver que Deus é tão grandioso que o propósito maior, naquele momento, foi que eu manifestasse ele para essa pessoa. Eu inverti a situação. Nessa inversão, eu peguei o que há de mais valorizado, que é o Deus do meu interior. Esse é o valor. Então não tem preço isso. O pagar o mal com o bem. E aí você percebe que não é nem mal. Porque quando eu comecei a perceber, quando eu peguei a palavrinha propósito, falei, mas Deus tem um propósito comigo. Se ele tem um propósito comigo, eu tenho que ter um propósito também com essa situação que foi de propósito. Existe um casamento. Ela me deu a oportunidade de eu mostrar esse Deus do meu interior, que é o Deus que vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais união. E eu quero ser unida a ela. E foi mesmo. Foi, como eu te falei, realmente é um treino. Todos os dias nós nos víamos. Mas eu, todos os dias, eu via ela diferente. Eu conseguia ver ela diferente. Como eu e o outro somos um só, eu tenho certeza, sem ela falar e sem ela expressar, porque ela não conseguia me olhar. Por quê? Porque naquele momento era muita luz. Ela ainda estava imbuída do propósito de fazer alguma coisa chata de propósito. Sim. Então ela não estava na luz que eu estava, na mesma vibração, na mesma sintonia. E perdoar e amar, exatamente, você tem que estar na mesma sintonia. Quanto mais amor, mais perdão você solta por aí. E é nessa consistência que eu quero falar que quando ela me deu essa oportunidade, em vez de, eu já peguei o propósito para trabalhar. Já foi uma palavra fantástica para eu trabalhar o propósito que Deus tinha na minha vida. De eu levá-lo para ela. Porque eu falei, se eu conheço ele, ela também precisa conhecer. Porque ela conhecendo, ela jamais vai fazer uma atitude dessa com outra pessoa. Isso foi maravilhoso. Porque todos os dias, e coisa de Deus não dá para se explicar, só se sente. Em outras épocas antes, nós pouquíssimas vezes nos cruzávamos nas entradas. A partir daquele momento, nós começamos a nos ver mais nas entradas. E eu, quando olhava para ela, e ela no começo não conseguia me olhar, como eu falo da luz, eu consegui emanar tanta coisa boa para ela. E falando, eu te perdoei já, porque Deus te perdoou através de mim. Esse Deus que eu falo é o amor, é a presença dele dentro de mim. Até que um dia, no intervalo, isso não sei te falar quanto tempo, porque para ela pode ter passado muito tempo, para mim foi muito rápido. Porque a intensidade do meu amor, eu já estava leve, eu já conseguia ficar do lado dela. E às vezes eu nem percebia que ela estava ali, porque ela não me incomodava mais. Sim. Eu tirei a pedrinha do meu sapato, que é o perdão, eu tirei porque estava me incomodando ao caminhar todos os dias com aquela pedrinha. E eu tirei rapidinho, mas foi muito rápido. Mas essa rapidez também, lógico, cada um tem o seu estágio, mas também foi um exercício. Porque quando você percebe que é de propósito, na hora, eu falei, mas Deus tem um propósito comigo. Mas eu podia falar, também vou fazer alguma coisa de propósito, eu também tenho oportunidade de fazer de propósito na mesma proporção. Mas eu não consigo, não é que eu sou melhor, que eu não consegui, não existia isso dentro de mim. E nós só damos, né, o que temos. Sim. E nós só recebemos também o que temos. Porque a sintonia é a mesma vibração. Não tem como essa harmonização de seu encontro com Deus para sentir a presença dele, que é viver o amor,
faz com que você perdoe todos os dias, até num relacionamento, que é uma coisa muito mais diferente, mas que nós temos que atuar muito, que é o relacionamento marido e mulher. Sim, com certeza. Porque todos os dias, porque a gente casa com o príncipe, e de repente o príncipe vira um sapo. E se ele vira um sapo, eu sou a sapa. E se eu sou a sapa, eu estou no brejo. Aonde você quer ficar? Eu vim para viver no paraíso. Esse é o propósito que eu... Ele escolheu o príncipe. Por isso que eu escolhi o príncipe. E eu quero viver no paraíso. E eu, hoje, te afirmo, eu vivo muitas horas no paraíso. Muitas horas. Lógico, não consigo viver ainda as 24 horas de um dia, mas eu vivo muitas horas no paraíso. Mas por quê? Porque eu coloco muitas horas da minha vida à presença dele, do divino, do sagrado. Eu faço isso acontecer. É um exercício, assim como o perdão. E aí, voltando ao assunto do perdão, né? Falando que Deus é amor, que não tem como falar de perdão sem falar do amor. E esse exercício que a gente faz com os nossos cônjuges tem que ser constante, progressivo, eterno, porque todos os dias um está na frente do outro, porque nós somos espelho um do outro. Nós somos reflexos um do outro. Então, aquele momento que aquela amiguinha me deu essa oportunidade de eu conhecer o meu Deus interior, que é muito grandioso, e de eu mostrá-lo, inclusive hoje, faz muito tempo que eu não a vejo, mas há muito tempo nós conversamos num evento de reunião de uma forma tão boa, tão boa. Ela não citou, não pediu perdão, não pediu desculpa. Mas o perdão não é para se pedir, é para se dar. A diferença está aí. E as pessoas esperam que alguém peça perdão. Perdão é para dar. Assim como Deus nos dá o amor. Olha a mesma sintonia, a mesma vibração. E não nos pede nada em troca. Nada! Né? Porque quem somos nós para poder exigir algo? Ele não pede nada. Tudo ele dá. Na proporção que você precisa e que você merece. Porque nós fazemos acontecer. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Não tem como você falar que você não é responsável pelas suas coisas. Quando nós não temos sabedoria a ponto de achar que nós não somos responsáveis, nós nos sentimos culpados. Normalmente, quando você se sente culpado, você dá uma desculpa para tirar o seu da reta. Mas quando você começa a perceber que você é filho de Deus, que existe um Deus maravilhoso dentro de você e que Ele quer viver através de você, você não se desculpa mais, nem não acha, nem se acha culpado. Hoje eu não sou culpada de nada. Por essa situação que eu vivi, espiritualmente falando, eu plantei. É o caso e o causa e efeito. Até Isaac Newton já falava disso, terceira lei dele. Mas é a causa e efeito. Eu plantei, colhi, mas o que eu fiz com o que eu colhi? Que não era legal. Eu peguei o joio do trigo, porque o joio, quando você bate a mão no joio, o joio e o trigo são muito iguais, né? E quando você esfrega o joio, não tem sementes. E o trigo tem sementes. Então, tudo isso, eu estou falando de uma forma, uma analogia, né? Que eu tinha o joio, que ela me ofereceu o joio. Mas eu consegui transformar em trigo. Porque é isso que é o poder da transformação. Que é o amor. Que é o que o amor faz conosco. Porque quando você tem uma situação chatinha dentro da sua casa, com a sua mulher, se você conseguir ver a princesa que um dia você quis para você, e que se hoje você tem, se ainda é pertinente, pertence a você, você merece a sapinha ou a princesinha, mas de acordo com o seu querer. E com esse seu querer, que é o seu trabalho dentro de você, com a sua espiritualidade,
com o seu plantar, com o seu dar e receber, plantar e colher, causa e efeito. Mas nós podemos também, com tudo isso, transformar, transcender. Por que esse transcender? Porque quando você, aqui até na palavrinha dá, quando você dá com essa oportunidade, como Deus nos dá, eu falei monossílabo, trissílabo, você recebe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vira sagrado receber. E aí o que você faz com o que você recebe? Você tem que partilhar, porque nada é seu. Vê o maná. Acho que nós somos ainda um pouco egoístas, né, Renatinha? Aquela coisa de que aquilo que nos faz bem, a gente, diferente daquilo que é o que você acabou de colocar, que nós temos que dar, porque nós o recebemos, às vezes a gente guarda com medo de perder, né? Isso é uma atitude egoísta. Mas o amor, inclusive nós temos uma fase do amor que é egoísta, né? O amor, quando você começa a perceber a grandiosidade do amor e elevar esse amor dentro de você, que também é um treino, assim como o perdão, teu amor passa a não ser mais egoísta, você começa a querer partilhar, inclusive das suas coisas boas. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim, a gente não pode falar muito porque tem olho gordo, tem isso, tem aquilo. Semelhante se atrai. Exato. E aí, você não se culpa, você dá uma desculpa, mas na verdade, não é nada disso, você é responsável. Se ainda o olho gordo te pega, se ainda... É você que não está blindado com a existência do divino. Sim. Porque o amor nos blinda. Ele é tão grandioso, ele é de uma dimensão tão... Mas tudo isso é um exercício todos os dias. Todos os dias. Agora, como que você faz exercício para amar? Saindo por aí distribuindo amor? O exercício do amor é no cotidiano, você não precisa sair de lugar nenhum. Procure se amar, comece a se conhecer. Porque você é egoísta, a gente é egoísta. Mas nós precisamos trabalhar o egoísmo. Eu quero tudo de melhor para mim. Todo mundo quer o de melhor para cada um quer algo melhor para si. Mas como que a gente faz? Vamos partilhar o que há de melhor. Isso que nós estamos fazendo é partilhar o que há de melhor dentro de mim para falar sobre o perdão, sobre o amor. Eu estou tentando colocar para fora. É que ele é tão grandioso, o tema é tão nobre, que esse bate-papo é muito pouco para eu expressar. Ficaríamos horas e horas para poder falar todas as vertentes que o amor te leva a praticar, né? E são... as pessoas às vezes reclamam, dizem muito que às vezes não pratica a caridade porque às vezes não tem condição. Você em poucos minutos aqui, que conversa aqui, quantos exemplos que você citou a pessoa tem condição de ser caridosa? Nossa! Quanto que nós podemos fazer realmente? E o que nos pede somente é isso, que sejamos caridosos, né? E caridade é querido, compartilhar, né? o que você falou, né? É compartilhar aquilo que tem de bom dentro de você. Compartilhar e partilhar. Sim. Porque a caridade vem de querido. Quem não é querido pelo Pai? Todos nós. Sim. Então queremos bem o outro, porque ele também é querido. Quando você agrada a um dos filhos dele, você agrada a ele. Se eu der uma balinha para o teu filho, para a tua filha, eu adoço a tua boca. Então, você imagina, isso nós, humanos normais, vivendo no mundo fenomênico. Você imagina esse Deus todo-poderoso. Por isso que ele dá o sol todos os dias para todos, justos e não justos, bons, não bons. Os que amam, os que perdoam, os que carregam para não perdoar. Porque também a dificuldade maior de não perdoar, eu acho que está em cima de uma das grandes dificuldades, as pessoas ficam arrogantes quando elas, eu vou perdoar. Eu te perdoo porque eu conheço Deus.
eu vou à igreja, Se sente superior. eu né? faço caridade, eu te perdoo. Exatamente. Arrogância de superioridade. E, na verdade, você não é superior, você, inclusive, é um devedor espiritual. Por isso que foi te dada a oportunidade de perdoar. Então, olha a inversão de valores. Então, às vezes, a dificuldade de perdoar está na sua arrogância, de achar que você é tão bom que você vai perdoar. Mas que perdão é esse? Que você se põe lá em cima. Nós somos iguais, ele está te dando a oportunidade de conhecer a Deus. Olha que pessoa fantástica na sua vida. Foi o que eu fiz com essa filha de Deus. Ela me deu a oportunidade de reconhecer o propósito que Deus tinha na minha vida, que é mostrá-lo, exibi-lo, manifestá-lo e viver. Então, esse é o propósito maior. Que arrogância é essa? Quem sou eu? Ela é muito maior que eu, nesse caso. Ela me lembrou da minha missão. E para mim, missão é um mistério em ação. Eu tenho que descobrir esse mistério, esse tesouro que existe dentro de mim, esse talento, como é o perdão, como eu falei no começo. É doar a oportunidade de dar para descobrir os talentos. Isso é o exercício do perdão. Nós temos que descobrir esse talento que existe dentro de nós. E às vezes você não dá por causa da arrogância, de se sentir superior, e você não dá por causa de ódio, porque você fala assim, como que eu vou fazer isso? Se eu der o perdão, eu quero que ele sofra, que nem no caso de namoradinho, marido e mulher, me traiu. Eu quero que ele sinta o que eu senti, eu quero que ele... Se ele sentiu o que você sentiu, ele vai sentir na cara... Mas cada um sente de um jeito. Eu dou o mesmo copo de água gelado para mim, na mesma temperatura, para mim e para você. Você, com as suas mãozinhas, vai sentir uma temperatura, eu vou sentir outra. Sim. É o mesmo copo de água, na mesma temperatura. Mas cada um vai sentir de um jeito. Eu não gosto de água gelada. De repente, água gelada para mim não vai cair bem. Mas você deve ser um grande apreciador, para você vai ficar ótimo. Mas só de pegar na mão, nós já temos situações diferentes. Então, você ter o ódio, você quer passar, tem que sentir na mesma moeda, tem, como que eu falei, você não quer ver a felicidade do outro. Aí você tem dificuldade de dar o perdão. Mas quando você não quer ver o outro feliz, você não dá, o que vai acontecer? Você não vai receber. E não é o outro que te dá felicidade. É você que propicia a sua felicidade. Porque a intensidade do seu Deus interior ser manifestado é para você conhecer a felicidade. Porque fala assim, tem que ser caridoso, tem que ser caridoso. Tá, ótimo, vamos ser caridosos. Conosco, inclusive, em primeiro lugar. Porque parte de nós. Sejamos caridosos conosco. Esse reconhecimento que eu fiz do propósito, que eu dei um exemplo para vocês, foi uma caridade que eu fiz comigo. Porque eu me dei a oportunidade de lembrar da minha missão antes mesmo de chegar aqui. Mesmo antes, desde o princípio, que o princípio, quando começou. A gente poderia dizer, então, para fechar nosso bate-papo, que são oportunidades, né? Então, como você citou um exemplo, que saibamos aproveitar as oportunidades de crescer também. Crescer, de conhecer o amor, de conhecer a nossa potencialidade. Isso é crescimento espiritual. É para isso que nós viemos. Isso é caridade conosco. Isso é o que nos aproxima do Pai, né? Que saibamos aproveitar a oportunidade de lembrar que você colocou, que nós temos um Deus dentro da gente. Deus tem. Que saibamos interpretar situações como se fosse um presente dele. Sim. Né? E não lamentar. Né? E também, às vezes, a dificuldade de perdoar, as pessoas se sentem derrotadas, porque falam, eu vou dar o perdão para ele, eu vou me rebaixar, eu vou me humilhar. Não é nada disso. Não. É muito mais grandioso que isso. É muito mais... a vibração do perdão, ela é tão grandiosa
que eu não consigo falar. É inaudível. Não tem como. Tem que ser sentido. Assim como o amor. Então, quanto mais amor você dedicar a você, o seu Deus interior, não é egoísmo. É para você se conhecer. Para você não se culpar da situação, causa e efeito. Estou pagando. Não. Tô pagando, mas é o seguinte, eu sou responsável por isso, vou fazer acontecer. Então é inverter, é transgredir, transportar o seu pequeno eu para o grande eu. A grandiosidade do seu Deus interior. Faz toda a diferença. E aí você perdura no amor, perdoando. Nossa. Fica mais fácil, né? Porque normalmente as pessoas falam assim, quando você está alegre, a alegria vai acabar. Mas quando está um negócio chato, vai perdurar. Não. Descubra a potencialidade que existe dentro de você praticando o amor. Uma das práticas, uma das facetas do amor é o perdão. Com e certeza. É fácil. É a intensidade do amor. Faz toda a diferença. Simples assim, né? Como eu disse, depois desse pequeno bate-papo, com certeza nós saberíamos, pelo menos, dar o primeiro passo. Né? Então, que cada um de nós aproveite as oportunidades. Acho que é bem isso, né, Renatinha? Saiba aproveitar. E nos é dada, a oportunidade é sua, cada um com a sua. A todo instante vai aparecer. A todo instante vai aparecer uma oportunidade para que você, não vou dizer que seja testado, né? Mas para que você seja beneficiado em poder conhecer esse Deus dentro de você. Eu deixei bem claro que essa filha de Deus que me deu esse propósito de eu me aproximar ainda mais de Deus, eu perdi essa arrogância, vou perdoar, perdi a arrogância, não sei nem se eu tinha na época, mas perdi, não quero isso para mim, porque ela foi muito mais superior a mim naquele momento, porque ela me lembrou do meu propósito. O que naquele momento, ódio era muito forte, eu não tenho esse sentimento já faz muito tempo dentro de mim. Mas a mágoa, a dorzinha, a tristeza, quando eu lembrava, me dava até um mal-estar, passou rápido. Quando eu percebi que ela podia me preencher com o meu propósito. E o propósito já estava dentro de mim. E aí, como que eu ia ter, que eu estou dando os exemplos dos 3 oportunidades, que as dificuldades do perdão, que é o símbolo da derrota. Eu fui derrotada porque eu fui humilhada. Não. Eu fui exaltada. Eu me exaltei tanto, que eu consegui chegar até o coração dela. Porque foi Deus que foi o intermediário para que colocasse no coração dela o meu olhar cheio de ternura. Eu consegui tudo isso através de Deus, mas não aquele Deus lá longe, aquele Deus que está aqui dentro. Que bom. Que eu fiz acontecer, né? Muito obrigada. Um presente para você. Presente para mim. E aí é que tá. Quando a gente perdoa, a gente vive o presente. Porque quando a gente não perdoa, a gente vive carregando o passado. Isso. O passado pesa. E o passado você não muda. Não. Então, o que você pode mudar? O teu presente, para acontecer no futuro melhor. Então, a oportunidade de perdoar realmente é um presente que Deus nos dá todos os dias de nós nos conhecermos, manifestá-los e reverenciar tudo e a todos, porque está tudo certo, está tudo bom, porque Deus é bom. Obrigado por estar conosco mais uma vez. E volte sempre. Volto. De repente, para falar até do mesmo tema. Podemos falar mais tantos programas. Perdão tem várias facetas de perdoar. Com certeza. Mas muito obrigada. Em breve você estará novamente com a gente. Amém. Obrigado, queridos amigos, companheiros. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.